Boa tarde a todos. É uma satisfação estar participando do primeiro Seminário Luso-Brasileiro de Direito Público, organizado pela Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto, em conjunto com o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos. Antes de iniciar a apresentação da minha pesquisa, quero cumprimentar o coordenador deste evento na pessoa do Sr. Fábio Veiga, a quem eu estendo o cumprimento a todos os demais membros e ouvintes. A pesquisa submetida ao presente seminário intitula-se O protagonismo do Poder Judiciário Brasileiro e a dispersão jurisprudencial em matéria de direitos sociais assistenciais, a qual teve por objetivo geral analisar a atuação do Poder Judiciário Brasileiro face à dispersão jurisprudencial existente em matéria previdenciária, trazendo ao debate as questões do novo constitucionalismo e do Judicial Review, no que concerne à problemática da efetivação dos direitos sociais assistenciais. A Constituição Federal de 1988 contempla a previsão da assistência social como parte integrante da Seguridade Social, a qual será prestada a pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas portadoras de deficiência, independente de contribuição à Seguridade Social, que comprovem a impossibilidade de prover a própria manutenção ou ausência da mesma por seus respectivos familiares. Entretanto, embora haja previsão constitucional acerca dos direitos sociais assistenciais, os mesmos carecem de efetivação por parte dos poderes legislativo e executivo, cabendo ao Poder Judiciário discutir e assegurar o cumprimento destes direitos, o qual muitas vezes incorre em decisões diferentes para casos similares. Assim, o presente trabalho visa analisar a atuação do Poder Judiciário em prol da efetivação dos direitos sociais assistenciais na sociedade brasileira, ante a dispersão jurisprudencial existente no âmbito dos juizados especiais federais. O escopo da pesquisa analisa, previamente, as diferenças e semelhanças havidas entre os sistemas da Common Law e da Civil Law, e sua aparente e progressiva convergência, bem como se debruça sobre o fenômeno do Estado previdenciário e sua crise contemporânea. O sistema Common Law é originário de regras não escritas baseadas no direito costumeiro e criado a partir das decisões dos juízes ingleses, os quais criavam normas de direito para as soluções de casos concretos e, posteriormente, as utilizavam como orientação para futuros casos semelhantes. Seu desenvolvimento ocorreu de forma gradual e contínua, caracterizado pela soma do direito consuetudinário com o legislado, tendo a jurisprudência uma dupla função: aplicar e destacar as regras de direito firmadas pelas ratio decidendi dos julgados, as quais deveriam ser seguidas sob pena de comprometimento da essência da certeza do sistema Common Law. Em contrapartida, o Civil Law, também denominado de sistema romano-germânico, teve sua origem na Europa continental e pode ser dividido em alguns períodos históricos, possuindo como grande marco de consolidação a Revolução Francesa, ocorrida no ano de 1789. Nesse sistema, a lei é a fonte primária do direito e o juiz deve se restringir à aplicação do texto legal, com o objetivo de atribuir segurança jurídica e previsibilidade às decisões judiciais, cabendo ao Poder Legislativo a atribuição de elaboração das leis. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a assistência social passou a constituir um dos pilares da Seguridade Social, juntamente com a saúde e a previdência, adquirindo status quo de direito fundamental, impondo a atenção democrática para a efetiva concretização desses direitos. Prevista no artigo 203 da Constituição Federal, a assistência social é destinada aos necessitados independente de contribuição previdenciária. Neste mesmo sentido, no ano de 1993 foi promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social, também denominada de LOAS, sob número 8.742 de 93, regulamentando os artigos 203 e 204 da Constituição Federal e instituindo as diretrizes, objetivos e funcionamento. O benefício da prestação continuada, previsto no artigo 20 da supracitada Lei de LOAS, ela garante à pessoa portadora de deficiência ao idoso com 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios à sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, o auxílio mensal equivalente a um salário mínimo. Entretanto, o artigo 3º desta mesma lei
atribui como critério o percentual de 1/4 do salário mínimo nacional vigente de renda familiar per capita para fins de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. No entanto, a doutrina e a jurisprudência têm relativizado o critério desse percentual de 1/4, haja vista se tratar de direito fundamental à dignidade humana e ao mínimo existencial. O próprio Supremo Tribunal Federal, no ano de 2013, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei de Loas, por considerar que esse critério de renda familiar mensal per capita, inferior a 1/4 de salário mínimo, encontra-se defasado para fins de configuração de miserabilidade. Deste modo, a análise do requisito miserabilidade deve ser realizada de acordo com o caso concreto e de forma ampla, a fim de não haver restrição de direitos. Pois bem, a ideia de precedente judicial no direito brasileiro revela-se antiga, haja vista que desde o período colonial até a atualidade, as decisões proferidas pelos tribunais possuem eficácias diferentes, ainda que vinculantes. Ante a ausência de normas específicas no ordenamento jurídico brasileiro sobre o precedente e a fundamentação das decisões, o judiciário utilizava decisões pretéritas para fundamentar as futuras decisões. Não obstante, a codificação de um sistema de precedentes no âmbito do direito brasileiro surgiu apenas com o novo Código de Processo Civil no ano de 2015, Lei de número 13.105 de 2015, regulamentada nos artigos 926 a 928 do mesmo Código, tendo como principal objetivo a concessão de força vinculante aos precedentes contidos em determinadas decisões. O magistrado, contudo, não está obrigado a seguir os precedentes previstos no artigo 927 de forma absoluta, haja vista ser facultado ao magistrado, por meio da técnica da distinção, não aplicá-lo ou então aplicá-lo de forma restritiva em conformidade com o caso concreto. Verifica-se que as decisões proferidas pelos magistrados no âmbito brasileiro variam conforme o julgador, fazendo com que o mesmo tribunal produza decisões totalmente distintas sobre o mesmo tema, ainda que um pequeno lapso temporal. Desse modo, a previsibilidade por parte do judiciário revela-se fundamental para a segurança jurídica, haja vista que as decisões proferidas devem possuir um mínimo de continuidade, inclusive na interpretação realizada pelos magistrados. No âmbito dos juizados especiais federais, inclusive, vige a Lei de número 10.259 de 2001, a qual versa em seu artigo 14 sob o pedido de uniformização da jurisprudência. Para fins do presente trabalho, foram analisados casos idênticos envolvendo a concessão judicial de benefício de prestação continuada, os quais foram julgados improcedentes pelo magistrado de primeiro grau e tiveram suas sentenças reformadas em sede de recurso, sendo possível verificar que, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade incidental do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei de Loas pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2013, alguns magistrados permanecem indeferindo os respectivos pedidos sob a justificativa de que a renda per capita familiar ultrapassa o percentual de 1/4 do salário mínimo nacional vigente previsto na lei. Tal oscilação jurisprudencial é inadmissível para a manutenção do Estado democrático de direito, na medida em que causa graves efeitos ao sistema jurídico, acarretando em insegurança jurídica, violação aos princípios da dignidade humana e proteção social e tratamento desigual aos sujeitos que recorrem diariamente ao Poder Judiciário. A uniformização da jurisprudência é de suma importância para a efetivação das garantias constitucionais previstas pela Carta Magna, a fim de garantir, além da celeridade e economia processual, a adoção de um sistema de precedente efetivo para a orientação dos jurisdicionados e dos magistrados. Deste modo, a fim de garantir a efetivação dos direitos e garantias postos na Constituição Federal, é necessário que haja uma efetiva uniformização na jurisprudência, através da adoção da teoria dos precedentes, a fim de que as decisões proferidas pelos diversos tribunais nacionais sejam compatíveis entre si, sob pena de violação aos direitos fundamentais e aos princípios da dignidade humana e da proteção social. Obrigada.